Seja bem-vindo, fique à vontade. Os nossos corações estão abertos para ouvir Deus nessa manhã. Graça e paz sejam sobre nós, irmãos. Amém. É uma alegria muito grande repartir esse tempo aqui com vocês. Nós rogamos que o espírito de sabedoria do Senhor e de revelação no pleno conhecimento dele continue sobre nós. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos colocar nossos olhos no Senhor. Nós precisamos, e o Senhor está nos atraindo para Ele. Ele está nos chamando esse tempo para realmente nos esvaziarmos e olharmos para Ele, sermos iluminados. E isso vai trazer uma transformação na nossa nação. Eu queria orar com vocês. Fiquem assentados mesmo. Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. O poder do Teu sangue seja sobre nós. Pelo nome de Jesus, clamamos que esse lugar continue com muralhas de fogo. E o Senhor seja a glória no nosso meio. Na Tua presença, Pai, rogo que o Teu poder e a Tua glória venham trazendo o conhecimento do Senhor, o entendimento do Senhor, o amor do Senhor, a bondade do Senhor e a Tua graça nos levando ao ponto que o Senhor quer nos levar nesta manhã. Nós desejamos ardentemente ouvir a Tua voz. Precisamos, necessitamos. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Que eu possa nesse momento ser fiel a Ti e repartir o que o Senhor tem. Rogo que guarde os meus lábios e a minha mente, para que não seja o que eu penso, mas o que Tu pensas. E essa palavra seja viva e eficaz, e ela provoque o fluir do Teu rio nesta terra, nesses lugares, neste país. Nós precisamos e clamamos pela Tua palavra, carecemos da Tua palavra, papai. Queremos o Teu rio, o rio das Tuas águas fluindo através de nós. Nós clamamos desta maneira e declaramos também que os príncipes das trevas que nos resistem estão detidos. As forças das trevas que nos resistem neste lugar estão detidas. Estão detidas porque maior é o soberano, o Rei da terra, aquele que nos chamou das trevas para a luz. É a Ele que nós declaramos: reina nesse lugar, Senhor. Reina nesse lugar, seja bem-vindo, governa esta reunião, governa tudo que estamos fazendo, Pai. E declaramos, Pai, a nossa submissão e sujeição ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vocês estão com suas Bíblias aí? Eu quero repartir uma palavra com vocês, que é uma palavra muito forte. Mas é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. E é a palavra que o Senhor tem para essa hora. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Não é possível ter avivamento sem arrependimento. Não é possível ter avivamento sem arrependimento. Diga a pessoa que está ao seu lado: não é possível ter avivamento sem arrependimento. Versículo 2 diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Porque haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo.
Da sola do pé ao alto da cabeça não há nadação, somente machucados, vergões, ferimentos abertos que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeites. A terra de vocês está devastada. As suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados com ruína que eles costumam causar. Com a ruína que eles costumam causar. Só resta a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Gomorra, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus, para que me oferecem tantos sacrifícios. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de fazer ofertas inúteis. Parem de fazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, 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 limpem-se, removam suas mãos, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Venham, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eles se tornarão brancos como a neve. Eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata se tornou escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa das viúvas. Por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você e tirarei toda a sua escória. Removerei todas as suas impurezas,
restaurarei seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão. Depois disso você será chamada cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão. Os que se arrependerem serão redimidos com justiça e com retidão. Os que se arrependerem serão redimidos com justiça e com retidão. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês serão envergonhados, vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da tua igreja. Amados, nós estamos chegando num tempo onde o nosso país tem que ser impactado por uma forte onda de arrependimento vinda da parte do Senhor. Nós ainda não temos avivamento. Não se engane com isso. Para ter avivamento tem que ter arrependimento, tem que ter muito arrependimento. A adoração sem arrependimento é fogo estranho. A adoração sem arrependimento é fogo estranho. Não há avivamento sem mudança de atitude. Nós estamos vendo a igreja sendo levada aos tribunais, sendo julgada com o mundo. Estamos vendo nossos líderes respondendo a processos, sendo condenados com o mundo. Se não houver um tempo de arrependimento, nós teremos mais vergonha pública. O Senhor nos chama para um tempo de arrependimento. Papai, que tanto nos ama, quer nos livrar. E através da obra da cruz isso já foi feito. Mas não podemos negligenciar o arrependimento. É parte da sua justiça. É hora de realmente pararmos muitas das nossas celebrações para choro, clamor. Hoje, como profeta do Senhor, eu estou trazendo aqui uma oportunidade para que um juízo de Deus seja parado sobre muitas iniquidades que estão acontecendo. Aqueles que ouvirem a voz do Senhor hoje conhecerão o amor e a misericórdia e a graça do Senhor. Aqueles que insistirem em viver os seus desejos, os desejos do seu coração, conhecerão a disciplina do Senhor, que é amorosa também, porque o pecado mata, mas a disciplina restaura. A disciplina do Senhor restaura. Quem mata é o pecado. Na força do Espírito de Deus, quero lhes dizer que o Senhor Deus está com um processo contra nós, contra a igreja. Os cabeças da igreja, ouçam isso. Esta é uma oportunidade de arrependimento. Corpo do Senhor no Brasil, ouça isso. Esta é uma oportunidade dada pelo Senhor para arrependimento. O capítulo 1 de Isaías é muito rico. Eu não pretendo explorar tudo aquilo que existe de riqueza aqui, mas eu quero que ele seja o nosso rumo, o nosso guia aqui, através da ação do Espírito. O versículo 2 diz que quando o Senhor fez uma aliança, o versículo 2 diz: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Quando o Senhor chama o céu e a terra para serem testemunha do que Ele vai falar com o seu povo, é porque todas as outras vezes que Ele fez uma aliança, Ele chamou o céu e a terra e eles foram testemunhas. Lembre-se do Calvário.
o céu se escureceu, a terra foi abalada, eles estavam lá e eles foram testemunhas do que Deus em Cristo preparou para os seus filhos santos e amados, a obra eterna da redenção, aleluia. E hoje o Senhor chama os céus, hoje também o Senhor chama a terra e diz: vocês são testemunhas, eu tenho uma aliança com o meu povo, eu fiz uma aliança com esse povo que é chamado pelo meu nome. Mas olha o que ele diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ouça bem, preste atenção, deixe a unção do Senhor ensinar e falar com você, porque mesmo quando eu não estou falando a unção do Senhor, o Espírito do Senhor que está em você está ensinando, Ele está ministrando. Tente ficar quieto no seu lugar, tente ficar parado no seu lugar e tente receber o recado do Senhor também esta manhã, sabendo que você está aqui porque este é um lugar para interceder. Esse é um lugar onde sacerdotes se reuniram, onde filhos se reúnem com o Pai. As coisas podem mudar na sua vida, as coisas podem mudar na sua cidade, as coisas podem mudar no país. Há anjos do Senhor, anjos de nações que estão aqui. Há anjos do Senhor que operam no seu estado. Há anjos do Senhor que operam sobre o Brasil que estão aqui, porque aqui estão reunidos sacerdotes, homens e mulheres que são servos do Senhor e que podem mudar a história. Podem mudar a história por causa da obra da cruz. E o Senhor nos fala: meu povo não tem conhecimento, meu povo não entende. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Quando se perde o conhecimento, se perde o ofício, se perde a unção, é paralisada, ela é roubada. É preciso voltar a ter conhecimento do Senhor, conhecimento revelado. Nós devemos nos arrepender esta manhã por não buscar o conhecimento revelado do Senhor. E isso o Senhor está nos falando nesta manhã, nesse processo que Ele tem contra o seu povo. Não seja sacerdote diante de mim. Sem conhecimento não tem jeito de ser sacerdote. Sem conhecimento do santo não tem como ser sacerdote. Não tem como sentir a dor de Deus. Há uma dor no coração de Deus hoje. O Senhor chora por esse país, chora pela sua igreja, chora pelos seus pastores, chora pelas suas ovelhinhas fracas, chora pelas fortes, chora pelo seu povo, Ele chora pelo seu rebanho. Há uma dor no céu. Versículo 4 diz: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Amados, nós estamos engolindo muita coisa, como se fosse de Deus, e estas coisas não são de Deus, porque nós deixamos a palavra, deixamos o conhecimento do Senhor, e o Senhor nos fala sobre isso. Volte, meu povo, volte, meus filhos, volte a mergulhar na minha palavra, volte urgentemente. Eu tenho pão, eu tenho trigo, o trigo mais fino para você, mas volte, deixe de ativismo, deixe de fugas e venha gastar tempo à minha presença. Isaías 30, versículo 9 diz: esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhas visão, e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade. Inventem coisas que nos agradem,
inventem coisas que nos agradem. O Senhor diz, o Senhor nos fala esta manhã: chega de inventar coisas para agradar o povo. Chega de seguir homens que estão inventando coisas para agradar o povo e não ensinam a palavra. O Senhor diz: chega. Versículo 11 diz: deem-o fora, parem de confrontar com o Santo de Israel. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Amados, há muitos que não querem mais ouvir sobre arrependimento. Há muitos que acham que devemos pregar as coisas que lhes agradam. Mas olha, eu quero pedir perdão representando líderes, cabeças, ministros, servos de Deus, que abandonaram a palavra, que têm deixado a palavra de Deus, que têm deixado de expor a nova aliança, que têm deixado de expor o senhorio, que têm deixado de falar em arrependimento na entrada do reino. Eu quero pedir perdão por todos os pastores e líderes e ensinadores que falaram a vocês que não tinha que ter arrependimento na entrada. Eu quero lhe dizer que para entrar no reino, você precisa desistir da vida do jeito que você gosta de ter, a vida do seu jeito. Se você não se arrependeu, você não está no reino. Arrependimento está na porta do reino. Sem arrependimento você não está no reino. Você é um que se alegra com a pregação, com os milagres, com os prodígios, mas aquele que renuncia tudo quanto tem, somente aquele que renuncia pode ser meu discípulo. Temos pecado porque temos rejeitado os profetas de Deus e temos aceitado os falsos profetas. Temos aceitado profetas que querem, profetas que estão falando aquilo que nós queremos ouvir. Amados, estamos em miséria como nação. Deixe expor o quadro como Isaías expôs. Ele fala: toda a cabeça está enferma. Toda a cabeça está enferma. A miséria do corpo é por causa do culto com hipocrisia nosso. Ouça bem, todas as vezes que eu e você entramos para ministrar ao Senhor e estávamos em pecado, e estávamos com mentira, com enganos, com mágoas, com ressentimentos, esse culto é chamado pelo Senhor de culto hipócrita. É um culto falso. Ele não sobe para Deus. Os principados e as potestades é que recebem. Aquilo que é misturado com o pecado não vai para Deus. E aqui o Senhor começa a dizer que o pecado começa pela cabeça, começa por mim, começa pelos líderes, as autoridades e os homens de destaque, o ancião, o varão de respeito. Eles estão enfermos. Não há comando, sabe por quê? Porque a cabeça está doente. Não há conhecimento de Deus. Ela deixou de cultivar a mente de Cristo. A mente religiosa é cultivada e anda nos seus próprios entendimentos. Se Deus tem que falar com a cabeça, e a cabeça está doente e não recebe de Deus, ela repassa essa doença para o corpo. E assim como é o sacerdote, é o povo e vice-versa. Líderes que não têm honrado o Senhor e estão recebendo honra para si, a honra que é do Senhor. Nós temos que pedir perdão, e eu peço perdão a vocês, porque nós, enquanto líderes, temos cometido esse pecado. Deus está dando uma direção se o cabeça está em comunhão com Ele. Mas se os cabeças estão doentes, não estão em comunhão com Ele, a liderança está indo numa direção errada. A liderança está indo numa direção errada.
Não só a cabeça na igreja, mas cabeça na família. As autoridades nas famílias. Quando nossos filhos têm problema, eu quero dizer a todos os varões que estão aqui, ouçam bem. Se os seus filhos têm problema, a responsabilidade é do cabeça. Algo está errado consigo. Se a esposa tem problema, a responsabilidade é do cabeça. O Senhor fala a você que Ele tem remédios para isso, Ele tem óleo para isso. Ele precisa que você venha e tire tempo de choro, de clamor, de arrependimento. Convoque arrependimento na sua família, convoque arrependimento na sua casa, convoque arrependimento na sua comunidade, convoque arrependimento agora. A miséria e a fome, a falta de direção no meio da igreja, porque nós, cabeças, temos falhado. Mas também o coração, diz o texto, que o coração é fraco. Coração fraco, endurecido contra Deus. Deixou de meditar de dia e de noite na palavra. Volte a meditar. Papai te chama, volte para meditar. Volte para meditar na palavra. Volte para meditar. Varões, voltem para meditar na palavra. Assumam a liderança de suas casas. O Senhor vos chamou para serem cabeças, não para ser cauda, não para ser rabo. A palavra traz a fé, que é gerada pelo ouvir da palavra. Se não há meditar na palavra, não tem fé. Se não há fé, não há perseverança no andar no Espírito. E sabe o que isso produz? A ausência da palavra, a ausência da fé. Sabe o que isso produz? É o que o texto diz: feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecidas com óleo. Nós estamos na Páscoa. Eu quero liberar sobre vocês um decreto de arrependimento para 50 dias até a festa de Pentecostes. 50 dias de arrependimento na sua família, na sua congregação, nos ministérios com quem você trabalha junto. Convoque arrependimento da Páscoa ao Pentecostes, um tempo de choro para que o Senhor venha. Arrependimento atrai a presença de Deus. Diga à pessoa que está ao seu lado: arrependimento atrai a presença de Deus. Essas feridas abertas, esses inchaços, essas chagas podres que não foram espremidas, precisam de óleo. E papai, nosso Pai perfeito, amoroso, diz: eu tenho óleo suficiente para as tuas feridas. Eu tenho óleo suficiente para curar tuas feridas. Eu tenho óleo suficiente para curar tuas feridas. Não desprezes a graça de Deus. Não despreze a graça de Deus. Não despreze a graça de Deus. Ela é para agora. Os milagres são para agora. Mas envolve arrependimento. Ele não vem, o milagre não vem se não houver uma vida de humilhação, de quebrantamento, de choro, de reconhecer erros. Não vem milagres. E se vem, não são milagres feitos por Deus. Volte para o papai. Seu pai está chamando: volte a viver como meu filho. Volte a viver como meu filho. Os relacionamentos marido e mulher, os relacionamentos irmão e irmã, os relacionamentos comunitários. O Senhor fala: voltem para mim. Esses relacionamentos têm que ser em Cristo, em Cristo, em Cristo. Entranhados afetos de misericórdia, entranhados afetos de misericórdia, entranhados afetos de misericórdia. Olhar para o outro com misericórdia, óleo nas relações.
Amados, nós estamos subindo e ministrando, mas muitas vezes os ministros estão brigados entre si. Os levitas, os sacerdotes estão com problemas e não tratam. Não há tratamento desses problemas. Ministérios na mesma cidade sem se falar. Esses 50 dias são 50 dias para tomar a ceia juntos. Para tomar a ceia juntos. Para tomar a ceia juntos. Esses 50 dias são 50 dias para reconciliar quem quebrou na mesma cidade. É uma vergonha se continuarmos trabalhando rebentados, feridos, competindo uns com os outros. Se nós insistirmos nisso, vamos ter mais vergonha pública. Versículo 8 fala que Sião ficou abandonada, como uma choupana no pepinal, uma cidade sitiada. É assim que está a nação. A igreja está com medo de ser presa. A igreja está com medo da polícia, do Ministério Público, medo do governo, medo das novas leis, a questão da homofobia, a questão do aborto. Nós estamos com medo. Nós estamos com medo do que essas leis vão trazer contra nós. Sabe por que estamos com medo? Porque nós temos coisas em nós que são do príncipe das trevas. Porque se nós estivéssemos limpos e lavados, não temeríamos o homem. Porque não é para temer o ministro que Deus coloca lá fora, aquele que exerce o julgamento, a justiça humana. Não é para ter medo se nós fazemos o bem. Deus quer nos curar deste medo. Deus quer nos libertar desta impureza. E amados, eu louvo o Senhor porque aqui há muitos remanescentes. Há muita gente que está em humilhação diante do Senhor. Há gente aqui que está orando e jejuando para a transformação da nação. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: essa é a direção, continua. 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 Há medidas de arrependimento que precisam ser cheias. Há medidas de arrependimento para a igreja local. Há medidas de arrependimento para famílias. Há medidas de arrependimento para a nação. Nós precisamos de um impacto de pelo menos 100 estádios lotados e a igreja chorando os seus pecados. Nós precisamos disso. Cidades inteiras se reunindo nos seus ginásios e estádios para chorar o seu pecado e para se reconciliar. Os ministérios que quebraram, se reconciliar. O texto continua de Isaías, ele diz: devastação na terra. Devastação na terra. Ele diz: versículo 7: a terra de vocês está devastada, as suas cidades foram destruídas a fogo, e os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados com a ruína que eles costumam causar. É assim que estamos, amados. A nossa terra está assolada, as nossas cidades estão abrasadas pelo fogo, as nossas regiões, os estranhos estão devorando as coisas na nossa presença. Estamos sendo subvertidos por estranhos. A situação com Evo Morales na Bolívia, a situação com Hugo Chávez na Venezuela, a venda da Amazônia, os nossos recursos naturais. Deuteronômio 28, versículo 16 fala que se não obedecermos, várias maldições viriam contra nós. Ouça bem, preste atenção, o Senhor está falando conosco. Ele diz que se não obedecermos, no versículo 16 de Deuteronômio 28, a maldição entraria nas nossas cidades, viria sobre as cidades e viriam sobre os campos. E quais são essas maldições? Guerras, conflitos, vícios, assassinatos, anarquia, desrespeito à ordem, desrespeito das cidades maiores pelas menores, roubos em quadrilha,
Olha, amados, Deus está cheio de vontade de destruir esses demônios, mas Ele não encontra a sua justiça na vida dos seus filhos. Ele não encontra a sua justiça na vida dos seus filhos, do seu povo, da sua igreja. Nós temos o PCC e o Marcola com as suas 300 contas bancárias. O controle que o PCC tem sobre várias pessoas, comunidades inteiras, influência sobre o governo, candidatos eleitos com o dinheiro do narcotráfico, as milícias no Rio de Janeiro, o caso do João Hélio, o garoto que foi arrastado por 7 quilômetros, a revolta dos sargentos recentemente, os controladores de voo em Brasília, em Manaus. Isso é cerco, estamos debaixo de um cerco. A maldição na economia, versículo 17 de Deuteronômio 28 fala que se nós desobedecermos, vamos ter roubo no produto interno bruto. Nós estamos sendo roubados. Nós temos roubo e corrupção nas nossas transações bancárias, nas nossas reservas. O imposto que nós pagamos no cheque é um roubo. O roubo da corrupção, o nosso estoque de alimentos, a venda dos nossos alimentos, a confusão, a incerteza, o medo, o aumento do desemprego, relatórios falsos por parte do governo quanto à economia, roubo de divisas, roubo das nossas reservas. Estamos sim debaixo de um cerco, porque estamos sem conseguir separar o precioso do vil. Há um julgamento que está no Supremo, de um projeto de lei no Congresso que pretende extinguir 10.000 ações por improbidade administrativa. Extinguir o julgamento, por exemplo, de Maluf, de Joaquim Roriz, de Dirceu, de Palocci, de Pita, de homens que estão envolvidos em coisas escusas e publicamente foram denunciados, e a nação sabe. Sabe por que isso está acontecendo? Porque a igreja não está em profundo arrependimento. Deus, o Papai amado e precioso, nos chama para esse tempo de arrependimento. Estamos cercados, a corrupção anda. Por quê? Como nós podemos ter autoridade contra a corrupção se nós não nos entendemos com os nossos irmãos de ministério? Se nós falamos mal uns dos outros, se nós competimos, se nós acobertamos roubo financeiro nos nossos ministérios, como nós temos autoridade? A nova direção da diplomacia brasileira, e isso revela um cerco na diplomacia, diz que temos que ter uma diversidade de mercados feito em detrimento com as relações com as nações mais ricas. Nós temos que deixar os ricos para lá, ou diminuir nossas relações com eles, e ir atrás das nações mais pobres, mais fracas, e construir solidariedade. Há dificuldade nas relações exteriores, e isso faz parte da maldição que diz em Deuteronômio 18. Ao sair, diz em Deuteronômio 28, versículo 19 e 20, teríamos dificuldade nas nossas relações com outras nações, e nós temos tido muitas dificuldades. Os Estados Unidos têm pecado terrivelmente contra o Senhor e estão debaixo de julgamento. A nação americana é uma nação debaixo de juízo. A Inglaterra da mesma forma. Israel da mesma forma. Mas essas nações têm uma ligação com Sião. E o governo brasileiro precisa
manter as relações com os Estados Unidos, manter as relações com Israel, mas essas relações não estão sendo mantidas. Essas relações vivem debaixo de um bombardeio. Essas relações já foram ameaçadas, porque há uma revolta contra o erro da igreja da nação e consequentemente da igreja naquelas nações. Mas isso pode ser mudado com o arrependimento. Aleluia. Há óleo em Deus para curar essas feridas. Há óleo em Deus para curar essas feridas. A pretexto de reforçar a identidade cultural das minorias, o governo atual induz a uma divisão étnica da sociedade. Há hoje dificuldades sendo geradas pelo novo governo, porque até que ponto nós estamos indo levar a palavra profética na medida que a nação precisa, se nós estamos também sendo processados nos tribunais, se os nossos líderes estão sendo presos. A lei da homofobia, a lei do aborto. Amados, eu quero dizer uma coisa a vocês: tanto a presidência da República quanto o Senado e a Câmara precisam de servos de Deus que estejam indo e se apresentando diante do Senhor para adorar e interceder, para que os nossos inimigos espirituais não manipulem nosso presidente, não manipulem o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Você não imagina como aquilo é pesado, como aqueles lugares precisam de oração e adoração. Mas hoje aqui, nós temos aqui uma quantidade grande de sacerdotes de vários lugares. Essa reunião é poderosíssima se os sacerdotes aqui estiverem limpos, sem pecado, lavados, com as suas causas tratadas diante do Senhor. Há um potencial de uma bomba espiritual explodir contra o pecado, contra as trevas. Por quê? Porque quando 5 intercessores de ministérios diferentes se reúnem para interceder, é muito mais poderoso do que 500 intercessores da mesma congregação. 5 intercessores de comunidades diferentes na cidade, quando eles se reúnem em amor, em unidade, com a vida limpa, isso é muito poderoso. Quando filhos do Pai reconhecem que não é a placa, é o corpo. Não é a placa, é o corpo, é a família de Deus. Nós precisamos parar para fazer concertos, porque o corpo está todo ferido. Nós precisamos nos próximos 50 dias, vocês do Rio, vocês de Belém, vocês de todas as capitais que estão aqui representados, orem por isso, estimulem os pastores que estão aqui, orem por isso, porque um dos chamados desse ministério local é fortalecer a unidade. O ministério que está sendo usado pelo Senhor aqui para promover esse lugar de adoração, esse ministério tem um chamado de Deus. E se ouvirmos a voz de Deus juntos nesse lugar, esse ministério também estará cumprindo o seu chamado. E o seu ministério também estará cumprindo o chamado de Deus, que é desfrutarmos dessa unidade maravilhosa e poderosa sobre a nação. Você crê nisso? Aleluia. O culto hipócrita precisa parar, amados. E deixa eu explicar a você um pouquinho mais do culto hipócrita. Deus está dizendo que rejeita o culto hipócrita. Hipócrita é aquele que conhece, aquele que alega ter conhecimento de Deus, aquele que alega amar a justiça, mas está de fato buscando agradar a si mesmo. Aquele que alega ter conhecimento de Deus,
alega ter conhecimento da justiça de Deus, mas suas motivações não estão corretas. Seus interesses. Deus está hoje denunciando o culto por interesse. O que é feito por interesse. Sabe, ele diz aqui no versículo 10, ele fala com a igreja como se ela não fosse seus filhos. Porque nós deixamos que outras identidades viessem sobre nós. Nós já não vivemos como corpo de Cristo. Já não nos sujeitamos ao cabeça de tudo que é Cristo. Então nisso temos que consertar. Talvez você que está ouvindo essa palavra aqui não é exatamente a pessoa que precisava ouvir essa palavra. Mas é importante que você saiba que esta é a palavra que o Senhor está liberando hoje. É a palavra que o Senhor está querendo que você gere na sua região, que você ore para que ela venha revelada na sua região, para que haja conserto, porque sem esse conserto o avivamento não vem. Mas com certeza todos nós precisamos dessa palavra hoje. Versículo 12. Quando virdes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus atos? Amados, a oração de um rebelde é pecado. A oferta de um rebelde é pecado. Os bons atos de um rebelde são pecado. A religiosidade é um fardo para Deus. Suportar uma reunião onde a mentira, o engano, a revolta, a mágoa estão nos corações, Deus está dizendo: eu não aguento mais. Eu não aguento mais essas reuniões. Eu não vou olhar para essas reuniões. E o Senhor nos diz na fala de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É possível ser governado pelos céus vivendo na terra. É possível ser governado nos céus vivendo na terra. É possível ser governado nos céus vivendo na terra. É possível ser governado pelos céus vivendo na terra. Não podemos mais trazer oferta misturada com o pecado. Um pecado que nós não estamos deixando. Isso faz Deus sofrer. Nossas orações, diz o versículo 13: não tragais mais oferta de balde. O incenso é para mim abominação. As tuas festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso mais suportar a iniquidade, nem o ajuntamento solene. Versículo 15 diz: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus está cansado de nos receber feridos uns com os outros. Ele não nos recebe mais. Ele não recebe mais isso. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Deus não suporta mais nossa hipocrisia. O sacrifício do sacerdote está contaminado. Ele faz sacrifício, mas o coração tem idolatria. Idolatria por si mesmo, idolatria pelos homens. A boca está contaminada. Debates, guerras. Como diz Tiago 4:1, vem dos nossos deleites que nos nossos membros guerreiam. O espírito de crítica, o julgamento, a fofoca, o bate-boca. Cada um quer fazer o que quer, o que acha. E estamos dessa forma levantando fogo estranho, com idolatria, com mentira, com engano. Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. O fogo estranho é o coração contaminado, é exatamente a motivação por inveja, idolatria de poder, feitiçaria na verdade. Eles queriam que o Senhor manifestasse a sua glória por causa dos seus sacrifícios, que o Senhor disse que o Senhor não mandou eles ofertarem, sacrificarem. Eles queriam um lugar à força, no braço.
sacrificaram sem um espírito quebrantado e o coração contrito. Amados, o nosso Pai se agrada de sacrifícios sinceros que surgem de um coração sincero. O Senhor está decretando, e vocês vão ver isso, um juízo sobre os que adoram por inveja, os que adoram por motivação errada, aqueles que imitam outros, que copiam a voz, que copiam as roupas, que copiam arranjos. O Senhor chama para arrependimento agora, porque só há, por exemplo, uma Ana Paula, só há uma Nívia, só há um Asaf, só há um. Deus não tem clones. Deus não tem clones. Há uma unção para cada comunidade local. Não é preciso, não existe em Deus copiar os outros. É preciso receber de Deus o que Ele tem para mim, porque eu sou único diante dEle. Inveja, competição, cobiça, mãos sujas de sangue, matando os outros com palavras. Quanto nós temos julgado os irmãos, hein? Quantos de nós talvez já julgamos os irmãos por causa dessa reunião, ou durante essa reunião, ou nessa viagem, você que está de fora, já condenou dentro da igreja, e não nos julgamos a nós mesmos, e temos feridos os fracos. O Senhor pergunta à igreja: como é que eu posso aceitar esse culto? Ele pergunta para nós: como é que eu posso aceitar esse culto? A chamada para arrependimento é agora. Ele diz: eu não posso suportar iniquidade associada com ajuntamento solene. Versículo 16, ele diz: lavai-vos, purificai, tirai a maldade dos vossos atos de diante de mim. Há uma diferença, irmãos, entre pecado e pecados. Pecado é uma atitude interior, de amar a sua independência, de gostar de ser senhor de si mesmo. Esse é o pecado. É amar a sua vontade, é de fato amar a sua independência, é gostar de ser senhor de si. Esse é o pecado. Agora, ele gera atos, outros atos: rebeldia, inveja, inimizades, desobediência, adultérios, vícios, mentira. Ouça bem, se você trata da rebeldia, mas não trata da independência, você cortou só um galho da árvore, você não cortou a raiz. O machado está posto à raiz. É preciso entender que dentro de você há um desejo de ser Deus, e se arrepender disso, se arrepender de querer ser Deus, arrepender dessa independência. Você viaja, muitas vezes não pergunta para Deus. Você compra as coisas, muitas vezes não pergunta para Deus. Você rompe com pessoas e não pergunta para Deus, não conhece os princípios de Deus. Isso revela claramente a minha e a sua independência. E o Senhor nos chama para botar o machado nessa raiz. Aleluia! A essa altura o silêncio já domina. Eu espero que seja para reflexão, aleluia. A independência é uma fábrica de pecados. Não é preciso fazer força para pecar, é natural. A desobediência de Adão foi fruto dessa rebelião interior. O remédio Jesus trouxe para as consequências do pecado e para a raiz. Mas o remédio tem que ser aplicado na raiz. E o remédio é o reino de Deus, o governo de Deus.
Não eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não eu vivo, mas Cristo vive em mim. O homem está perdido porque é rebelde. A nação está perdida porque é rebelde, não quer ouvir Deus. Mas nós precisamos ouvir. O senhorio de Cristo precisa ser ensinado de novo. Kyrios significa Senhor, dono, governante supremo, autoridade máxima. Ele é a autoridade máxima, Ele é que define as coisas. Eu preciso saber o que Ele pensa. Igreja, volta a estudar Jesus como Senhor. Pastores, voltem a ensinar Jesus como o Senhor, o único Senhor. Volte a ensinar isso. Volte a ensinar isso. Não facilite a entrada do reino, porque a entrada do reino é com arrependimento dos seus pecados. Quando uma pessoa se sujeita a Cristo, ela está dizendo: eu rejeito o outro governo que eu tinha, eu rejeito a independência, e eu me coloco agora na condição de submisso a Cristo Jesus, o Senhor, como único Senhor. Amados, o trecho de Isaías fala na bacia de bronze, o utensílio que não tinha medida. A purificação deve ser pela lavagem da palavra. Não existe limite para ser limpo pela palavra. Quanto mais você busca, quanto mais você buscar a palavra, mais limpo você será. Submeta nos próximos dias o seu espírito e a sua alma à lavagem pela palavra. Submeta, volte à palavra, largue a palha seca, largue a palha seca. Eu quero estimular você a ler os evangelhos, os 4 evangelhos, e mergulhar na vida de Jesus. Mergulhe na vida de Jesus, conheça Jesus profundamente. A igreja no Brasil precisa ser reevangelizada, baseado na vida de Jesus como Ele é. Ele como Senhor, porque muitas coisas que estamos fazendo revelam que nós não o conhecemos, que nós os deixamos. Versículo 18 fala, versículo 17 fala: coloque a justiça do reino em primeiro lugar. Aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Vamos colocar a justiça do Senhor em primeiro lugar. Aquilo que você quer que os outros façam a você, faça a eles. Aquilo que você quer que os outros façam a você, faça a eles. Se você quer ser líder, sirva. Se você quer ser líder, sirva. Se você quer ser líder, sirva. São leis do reino. São leis do reino. Volta, meu povo. Volta, meu povo. Lavem-se, limpem-se. Lavem-se, limpem-se. Lavem-se, limpem-se. E finalmente, versículo 18, 19 e 20 de Isaías diz: o Senhor está disposto para perdoar. Vinde, então aguir-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. A condição requerida é confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Chega de tratar superficialmente o pecado. Ouça bem, um sinal de que estamos tratando superficialmente o pecado é quando colocamos a culpa nos outros. Ah, isso aconteceu por causa de fulano. Isso significa que não houve arrependimento ainda. É preciso tratar com confissão pública. Muitos pecados podem ser confessados publicamente. Outros você deve confessar com quem você teve dificuldade. Procure líderes maduros para confessar. Comece a liberar sobre sua vida esse tempo, essa onda de arrependimento, porque vai haver uma liberação e muitos milagres vão acontecer sim, porque a justiça do Senhor, ela traz os milagres do Senhor. E arrependimento
é cumprir essa justiça. Se quiserem, versículo 19, e obedecerem, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem coisas tremendas para derramar sobre o Brasil, e eu creio, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando o tempo. O tempo nós vamos reunir para chorar pecados, e nós não vamos ter problemas com isso. Nós vamos chorar, e nós não vamos nos cansar. Nós vamos chorar nossos pecados e vamos dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom. Reuniões de 4, de 5, de 6, de 7 horas, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Enquanto isso, o Senhor vai estar destruindo os principados da violência, vai estar destruindo os da corrupção, porque o seu povo cumpriu a justiça de Deus, porque o seu povo considerou a justiça dele. Se quiserem e me ouvirem, comereis o melhor dessa terra. Versículo 20. Finalmente, se recusarem e forem rebeldes, a espada está liberada. Como profeta de Deus, declaro nesse lugar que aqueles que se arrependerem diante do Senhor a partir de agora, trarão sobre si a misericórdia e a graça do Senhor. Porém, quem ouviu o chamado do Senhor e foi rebelde diante do Senhor, saiba que haverá uma invasão de todos os males que você imaginar contra a sua vida. Eu não estou lhe amaldiçoando, eu estou lendo o decreto de Deus. Eu quero que você saiba, a nação poderá ser invadida pelas piores coisas se nós não nos arrependermos agora. As leis que estão para ser aprovadas poderão ser cassadas, mas se houver arrependimento nosso. Caso contrário, quem não se arrepender, saiba disso, a espada já está liberada. Portanto, hoje de manhã, esta é uma oportunidade. Esta é uma oportunidade maravilhosa, tremenda, poderosa, que nós não podemos perder, que nós temos que abraçar e temos que nos jogar no chão e clamar: Deus, tem misericórdia do meu pecado, tem misericórdia do meu pecado, e trabalhar os próximos 50 dias em arrependimento pela sua família, procurando as pessoas que têm problemas com você, tratando o pecado com seriedade, porque Deus nos dará a vitória nos próximos meses e até o final do ano. A partir de outubro, há uma promessa de que o governo fará mudanças tremendas. Ele vai abençoar o povo, mas se houver arrependimento, a partir de outubro, Deus quer visitar o governo de uma forma tremenda. Mas se a igreja se deixar tocar, ai, oh, xerebarabara. Vamos ter um tempo de arrependimento.
Espírito de graça e de súplica, venha sobre nós. Venha sobre nós. Nós não queremos mais esconder nada, porque como podemos esconder? A tua palavra fala que o Senhor faz conosco como fez com Adão. Ele pergunta: Adão, onde tu estás? Será que o Senhor não sabia? O Senhor sabia, claro que o Senhor sabia, mas o que o Senhor queria nos levar a falar. O Senhor perguntou para Caim também: Caim, onde está teu irmão? Será que o Senhor não sabia? Sabia, porque o Senhor é onisciente, mas o Senhor queria nos levar a falar. Senhor, ajuda-nos a falar hoje coisas que nós não temos falado para ninguém, a confessar a Ti, confessar a Deus para ser perdoado, confessar a um irmão para ser sarado, confessar a Deus para ser perdoado, confessar a um irmão para ser sarado. Nós pedimos perdão pela busca de sucesso, Deus, em oposição à igreja como serva. Nós pedimos perdão por nós termos que desejar do sucesso do mundo, ao invés de sermos servos do mundo, servos do Senhor no mundo. Pedimos perdão pela preocupação com nossa própria vida, em oposição ao autossacrifício. Pedimos perdão pelo nosso envolvimento como espectador passivo na vida da igreja, em oposição à contribuição de cada membro. Pedimos perdão pelo elitismo, oposto a uma comunidade cristã simples. Pedimos perdão pela religião civil, oposta à fé cristã profética. Pedimos perdão por desejar o lugar da igreja católica, ao invés de sermos a família de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito. Pedimos perdão pelas divisões, oposto ao desejo de unidade do Teu Espírito. Pedimos perdão pelos valores do poder secular, que é oposto ao poder do amor altruísta. Pedimos perdão pela competição, que é oposta à cooperação. Pedimos perdão pela manipulação, que é oposta ao respeito pela dignidade humana. Pedimos perdão pela falsa segurança, que é oposta ao compromisso radical. Pedimos perdão pelo isolacionismo, que é oposto à participação na sociedade, nas crises da sociedade, dando respostas a ela, Pai. Pedimos perdão pelo estilo gerencial, que é oposto à contribuição do corpo inteiro. Pedimos perdão pela busca de riquezas e avarezas, que é oposto à administração responsável das coisas. Pedimos perdão pelo racismo, pelas castas e tribalismo, que é oposto à unidade em Cristo. Pedimos perdão pelo fim que pretende justificar os meios que são opostos aos meios coerentes com os fins bíblicos, Pai. Nós nos arrependemos. Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua presença nesta hora, Pai. Não temos nem palavras, Senhor, mas queremos derramar o nosso coração nesta hora em arrependimento, Senhor. Oh, Pai, nós te pedimos perdão nesta hora, Senhor, pelos erros cometidos.
nossa ignorância espiritual, Senhor. Nos perdoa porque não buscamos a Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, porque não procuramos o entendimento, a revelação através do Teu Espírito, na Tua palavra. E temos caminhado como tolos, indiferentes à Tua vontade. Mas, Senhor, nesta manhã, Tu nos dá a prova que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, nos trouxe para o colo e nos tratou nesta manhã. Oh Pai, oh Senhor, nosso coração se derrama diante do Teu altar. O nosso espírito geme e clama: Pai, tem misericórdia de nós. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos pecados ocultos. Oh Pai, dos pecados que só mesmo o Senhor vê. Pai, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados de orgulho, de manipulação, de falsa espiritualidade. Somos servos quando estamos entre quatro paredes, no meio dos nossos irmãos. Mas quando saímos dali, somos o nosso próprio Senhor. Nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, como líderes, como homens e mulheres, a qual o Senhor entregou o cajado para ensinar o povo, para ensinar as ovelhas. Nos perdoa, Senhor, por as nossas mentes doentes, e temos gerado, Senhor, ovelhas doentes. Nos perdoa nesta hora, Pai. Pai, te pedimos perdão como ovelhas, ovelhas que têm andado o seu próprio caminho, a sua própria vontade. Nos perdoa, Senhor, porque não temos seguido a direção. Ah, Senhor, mas ouvimos o Teu chamado nesta manhã. Queremos retornar, nos traz de volta, Senhor. Nos lava no Teu sangue nesta manhã. Nos purifica, Senhor. E como igreja, nós abortamos agora todo pecado, toda mentira, toda hipocrisia, todas as forças contrárias que adquirimos, que geramos, nós abortamos através do Teu sangue, Jesus. Nós abortamos, ó Pai, abortamos o nosso eu, abortamos o querer próprio. Pai, Senhor, tomamos posse, Pai, geramos nesta manhã, lavados pelo Teu precioso sangue, lavado no Teu precioso sangue, entendendo a Tua palavra, entendendo o Teu chamado. Nós nos lavamos no Teu sangue e geramos nesta manhã, oh, a Tua palavra, uma busca da Tua presença, a leitura da Tua palavra. Geramos a dependência total do Senhor. Oh, Espírito Santo, nós clamamos agora que nenhum desses que estão aqui venham se perder, mas que todos possam trilhar esse novo caminho, a direção à graça, direção ao arrependimento, direção à nova atitude de servirmos ao Senhor em espírito e verdade. Oh Pai, eu sei que nesta hora Tu se levanta no trono, o Senhor se levanta no trono e olha para nós com olhar de misericórdia,
porque precisamos da tua misericórdia. E nos lavamos no teu sangue e ficamos limpos, livres nesta hora, Pai, para gerar e receber a tua palavra viva e eficaz. E, ó Pai, tomamos posse, Senhor, que vamos gerar em 50 dias, em 72 dias. Vamos clamar por arrependimento. E, ó Deus, tomamos posse que a partir de outubro é o novo tempo. É o novo tempo da igreja. É o novo tempo do Brasil. É o novo tempo das famílias escolhidas pelo Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por esse amor incomparável. Obrigada, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de nós. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Fogo do Senhor está vindo. Fogo do Senhor está sobre sua vida. Por causa dessa limpeza, Deus está livrando pessoas de esse ano esfriar na fé. Pessoas que estão limpas, estão sendo limpas agora, estão recebendo um grande livramento do Senhor, de esse ano esfriar na fé, de cair na fé. Recebe o fogo de Deus, recebe o fogo purificador. Ele vai estar contigo vários dias, muito fogo, fogo de limpeza, fogo para permanecer inabalável, Espírito inabalável, recebe do Senhor, Espírito inabalável, chora maramás, cadeias sejam quebradas agora, Pai. Liberações para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Anjo da nação, Pai, dá ordem aos teus anjos sobre essa nação agora, Pai. Onda de arrependimento, seja bem-vinda sobre o Brasil. Onda de arrependimento, seja bem-vinda sobre a igreja. Papai, perdoa-nos, papai. Perdoa nossa independência, papai. Nos recebe de novo. Recebe nossa oração e nossa adoração. Nos ajuda em conserto, anjos de conserto. Pai, dá ordem aos teus anjos sobre conserto de famílias, conserto de comunidades, conserto com pastores, conserto com líderes, conserto, liberação de conserto. Recebe liberação de conserto, uma posição misericordiosa em relação ao outro, um olhar de misericórdia em relação aos santos. Consagramos a Ti, Senhor, todas essas coisas, entregamos para o Teu louvor, declaramos que Tua é a honra e a glória e o louvor. Obrigado pela Tua palavra, e sustenta-nos por ela, que a Tua glória continue sobre os teus filhos, e nos faz uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, nos faz um corpo para Jesus, nos faz um templo para o Espírito, nos faz uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito. Nos faz, essa é a nossa súplica, em nome de Jesus.